Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A bênção está aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, pastor William, pela oportunidade de estar com os irmãos aí. Rever meu querido amigo Renato, né? Renatinho, depois de quase 30 anos, né? Quase 30 anos que a gente não se via. E os caminhos vão, né? Nós vamos para umas direções, Deus vai nos levando para uns cantos aí. E a gente... interessantíssimo, sem nenhum vínculo de nada. Conheci o pastor William, né, a gente nunca saiu o nome de Renato, nunca nem conversou, nem nada. E eu a mesma coisa com ele lá, e quando veio o flyer do pregador, eu falei, eu conheço esse cabra aqui. E aí, não, mas é o Renato. Deus faz uns negócios incríveis, né? Saudar os pastores que estão aqui. Realmente o ministério pastoral, ele é árduo. Ele muitas vezes é solitário. Eu aprendi com o pastor Irlande na faculdade que o pastor não recebe olerite, né? Não recebe olerite. Mas se o pastor recebesse o olerite, né, como um trabalhador lá que tem periculosidade, né, insalubridade, tem tudo aquilo que está inerente à profissão dele, o pastor no olerite estaria lá assim, ingratidão, solidão, né? Maledicência. E ele falava que isso é o munus pastoral. Faz parte do pagamento do pastor, não é? Que entrega, que dá a vida, que vai e depois recebe ingratidão, solidão. Mas fazemos pela alegria do chamado, não do reconhecimento, né? Então os pastores e ministérios aqui, tragam um abraço da minha igreja mais uma vez. Tem 2 da minha igreja ali, minhas ovelhas. Fiquem em pé, meus queridos irmãos em Cristo ali, o Alan e a Pati, né? Muito bom vê-los aqui. E será muito bom vê-los amanhã à noite lá na sua igreja. Se não, ó, pode sentar. Mas queria também dar uma saudação para os meus pais lá em Vitória, estão assistindo aqui. E eles são assim, eles assistem e traz outros, né? Aí está minha tia também, tia Filha, um beijo. Minhas primas Glaucia e Dani também, um beijo para elas. E o ministério aqui está alcançando, né? Daqui a pouco chegando aos confins da terra, né? Queridos, o pastor William me passou aqui esse desafio de trazer a palavra sobre o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu confesso que eu tinha preparado algo. E ali o Espírito falou ao meu coração para ir em outra direção. E pastor Alfeu, o que você falou de fato veio da parte de Deus. E eu senti que foi a confirmação que eu esperava. Porque uma coisa, como você sabe se é o Espírito ou se não é o Espírito? E quando você pediu para a igreja ficar em pé e sentir uma alegria que não era emocional, aquilo foi a confirmação que eu estava esperando. Porque, de fato, é o que foi falado ontem na pregação. E realmente há algo aqui que não é emocional. Há algo de Deus nesse lugar aqui, irmãos. E falar de poder é uma coisa muito sensível. Falar de poder. Porque o tema de hoje é poder para viver o Espírito Santo em ação. Veja, tempos atrás, eu depois posso passar a pesquisa para você. Foi feita uma pesquisa no Brasil, depois que foi feita lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil essa mesma pesquisa, para criar um ranking das profissões que tinham maior credibilidade, que as pessoas admiravam, que as pessoas olhavam e viam. E tanto nos dois, aí depois, se você for ver o ranking ali das profissões, vai havendo diferença, uma que está em quinto, a outra no outro país lá está em 10º, uma é prioritário lá, outra aqui, mas em ambas, o primeiro lugar e os últimos foram idênticos, iguais, cravados. Primeiro lugar lá nos Estados Unidos e o primeiro lugar aqui no Brasil, da profissão mais admirada, são dos bombeiros. A profissão mais admirada por todos é aquele que faz parte do corpo de bombeiros. E a mais desprezada, em último lugar, a dos políticos, nos 2 países. Mas subindo um pouquinho, logo quase beirando o último, dos pastores, sacerdotes e líderes
religiosos. E eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a refletir sobre isso. Por que os bombeiros são mais admirados? Porque os bombeiros não apenas falam que vão salvar a sua vida. Os bombeiros não apenas digam que vão socorrer você. Os bombeiros vão e entram no fogo para salvar a sua vida. Eles vão e na prática eles colocam a vida deles em perigo e entregam a vida deles para que você possa ser salvo. Um caso muito emblemático, que se você é da época você viu, se não você procura no YouTube, foi quando as torres gêmeas foram atacadas, o World Trade Center, e após ter caído já a primeira torre, e já tinha-se noção do que estava acontecendo, a segunda torre já tinha sido atacada. Veja, a segunda torre foi atacada, estava lá em chão, a primeira já tinha caído. Logo vai acontecer o que com a segunda? E um numeroso grupo de bombeiros, para cumprir o seu dever e tentar salvar vidas, entrou naquele prédio e o prédio desabou em cima deles. Loucura, insanidade, burrice? Não. São homens que honram a sua palavra. São homens que vêm e quando falam, fazem. São homens que dão sinais. São homens que você vê em ação. Há poder e autoridade nesses homens. Já os políticos, não precisam falar muita coisa. Não vou nem perder tempo falando deles. Por que estão lá em último lugar do desprezo? Mas muito me admira, logo um pouquinho acima deles estão os líderes religiosos. E eu poderia não apenas dizer aos líderes religiosos, mas à igreja de Cristo. Agora, não como profissão, mas como uma entidade, uma instituição, onde não estamos passando credibilidade naquilo que falamos, naquilo que pregamos. Por que estamos carregando pechas, rótulos, e as pessoas têm desprezo por nós? Porque na época de Jesus as pessoas amavam estar com Jesus, mas aqueles discípulos de Jesus que nós somos nós hoje, as pessoas desprezam. Nós temos que refletir sobre isso. Por quê? E quando falamos do poder do Espírito, e falar de poder é exatamente a autenticação, a chancela da pregação e da palavra que você vai transmitir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, e sondar os propósitos do coração. Mas quando abrimos esta palavra, parece que bate e volta e não tem poder. Por quê? A palavra perdeu seu efeito ou somos nós? Eu lembro quando fui consagrado e o Espírito Santo trouxe uma palavra rema para mim, pastor. Você me conhece, sabe a minha pegada. Mas a palavra foi: os sinais acompanharão os que creem. Repita comigo: os sinais acompanharão os que creem. Meu pai está assistindo, Renatinho conhece ele. E o que eu estou falando hoje autentica muita coisa que eu falei ontem, soma, faz uma ponte. Meu pai não tem metade da primeira série. Meu pai não tem instrução. Meu pai não tem estudo. Meu pai foi um eletricista de manutenção de uma indústria de São Paulo. Na nossa igreja ele foi diácono, na nossa igreja foi vice-presidente. Meu pai foi um pregador, ainda é um pregador, mas já está com a chuteira pendurada. E eu cresci vendo Deus usando este homem, da qual nós aqui talvez não daríamos nada, sendo usado com poder. E a minha primeira experiência como pastor consagrado, eu fui consagrado no sábado à noite, no domingo de manhã, fui chamado para orar por uma pessoa. E meu pai estava lá, falei, vamos. E o senhor vai orar lá. Meu pai já orou por pessoas, pessoas foram curadas.
Meu pai já orou, foi chamado para orar por um padre em tratamento de câncer. E meu pai foi lá orar pelo padre, carequinha. Mas meu pai é um poço de ousadia. Mas antes de orar pelo padre, sabe o que meu pai fez? Ele pregou o evangelho para o padre. Ele pregou o evangelho para o padre. E depois orou. Tempos depois o padre estava curado. Cabelo nascendo. E a pessoa que nos chamou para orar era uma vizinha lá, que morava perto da gente, lá no Piraporinha. Nós vamos orar pela mãe dela. A mãe dela tinha feito uma cirurgia e tinha um buraco aqui assim, ó, que não cicatrizava. Não cicatrizava, não fechava. Ia no médico, voltava no médico, não fechava. Eu já tinha, compartilhado as experiências do meu pai. Você não quer ir lá? Traz seu pai para orar aqui pela minha mãe, que não sei o quê. Eu falei, vamos lá. E aí chegamos lá, né? E eu meio assim, vai o senhor na frente. Pode ir na frente. Eu já estava consagrado pastor, foi no sábado à noite. Na hora que nós fomos orar, a mulher levantou aqui, tirou o curativo. Você via um algodão aqui assim, Renato. Tirou, sem brincadeira, irmãos, eu estou falando de coisas que eu vi. Foi tirando o tufo de algodão e foi descendo, tirou o último tufo. Você conseguia ver lá, e você via assim o coração assim, ó. O tamanho era o buraco que estava ali. Você conseguia ver a parte de baixo do coraçãozinho, ó. E nós fomos orar. E na hora que foi orar, eu me afastei. Olha a autoridade e o poder. E olha a importância de um homem de Deus na vida. Então, pais, sejam homens de Deus na vida dos seus filhos. Meu pai virou e falou para mim assim: não, você vai orar. E este milagre vai marcar o início do seu ministério. Coloca a mão lá, como a Bíblia diz, colocar as mãos sobre o enfermo. Eu fui assim, falou, encosta lá. É para pôr as mãos, é para ficar, encosta lá. Aí eu fiz encostar lá no buraco. Ele foi e pôs as mãos dele em cima das minhas. Ele falou assim, agora ora e creia. E eu orei, no nome de Jesus. Terminei a oração da fé ali. Meu pai veio e simplesmente ele falou assim, Senhor, eu ligo nos céus o que teu filho orou aqui na terra, em nome de Jesus. Irmãos, 3 meses depois, aquele buraco estava fechado para a glória de Deus. Eu não falo isso para a minha glória, eu falo isso com temor, porque eu não sou ninguém, eu não tenho dom de cura, eu não tenho nada, eu sou apenas um servo que se coloca à disposição do Senhor, mas na minha caminhada, eu tenho visto que o que vai autenticar a nossa jornada como cristão, são os sinais que Deus vai nos dando, e as pessoas vão olhar para lá, para nós, mas a igreja hoje não há sinais, porque nós não estamos deixando o Espírito agir. Os sinais, repita comigo, os sinais acompanharão os que creem. Mas aí, irmãos, nós temos um problema. Porque falar de poder é uma coisa muito sensível. Viu, pastor Eduardo? Você está caminhando para isso, meu jovem. Porque falar de poder, falar da ação do Espírito, mexe com o ego, mexe com a carne. Tem uma igreja lá que você vai, o pastor ora e as coisas acontecem. Daqui a pouco está fazendo um filhinho aqui, ó. Daqui a pouco tem gente vindo não sei de onde. Daqui a pouco o rei da Síria está mandando vir Naamã com os servos, com um monte de presente atrás de você. E tem muito pastor, tem muita igreja brincando e manipulando o poder do Espírito. Em primeiro lugar, irmãos, poder não é a primazia da sua busca. Amém? Repita comigo, poder não é a primazia da minha busca. Quem é a primazia? Quem é? Jesus. Você tem que buscar Jesus. O que vem depois
vem depois, mas esteja pronto e disponível. Se o Espírito quiser te usar, mas tem gente que fica correndo atrás de poder. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não aconteceu com os filhos de Seva? Os filhos de Seva é um bando da igreja batista, que não se envolvia com nada, não vinha mais cedo para ensaiar, não fazia nada, ficava só ali e tal, né? Vinha, estava tudo pronto, estava tudo sei o que, eram os batistão, os filhos de Seva. Aí, ó, o colega da Assembleia de Deus, quando for repetir esse exemplo, o irmão fala assim, os filhos de Seva é tudo assembleano. Aí assim a gente vai, né? Viu? Mas no meu caso, tudo batistão. Mas quando viram os apóstolos fazendo sinais, viu que aquilo atraía a atenção das pessoas. Ganhavam, O que eles foram fazer? A gente vai tentar também esse negócio aí. Eu também quero um. E o que disse a palavra? Sai aí, sai aí. O que o demônio falou para eles? Eu conheço o Deus de Paulo. Conheço esse Jesus que vocês estão falando aí. Mas e vocês? Quem são? E aí diz a palavra que saíram dali, tomaram um pau, saíram seminu, envergonhados, para nunca mais. Igreja, quando Jesus nos deu a ordem do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda nação, toda criatura. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, presta atenção aqui. Quando chegar no dia do juízo, que nós somos julgados, nós não seremos julgados por quantas vezes nós nos sacrificamos para vir ministrar louvor. Nós não seremos julgados por quantos congressos nós realizamos. Nós não seremos julgados por quantos passeios de jovens a gente realizou, quantas células nós multiplicamos. Nós seremos julgados pela nossa capacidade de obedecer à única ordem que Jesus nos deixou: ide e fazei discípulos. E a pergunta vai ser: cadê os seus discípulos? Cadê as pessoas que você discipulou e que você ganhou para mim? É isso que nós vamos ser julgados. Não vamos ser julgados toda vez que a gente vem em chuva para a igreja. Não vamos ser julgados pela... Jesus, então. E todos aqueles meses que eu vivi na terra, não deixei de dizimar um mês. Nenhum mês. Entreguei lá. Eu acho que a minha mansão dá para ter ar-condicionado, né? Aí Jesus vai falar assim, mas eu lhe dei uma ordem. Cadê os discípulos? Mas então era muito difícil, eu não sabia falar, eu não sei o quê, eu não tinha estudo, eu não tinha conhecimento. Aí Jesus vai falar assim, mas eu lhe dei uma ferramenta poderosa. Eu derramei do meu espírito. E você o rejeitou. Falar de poder tem duas coisas. Por que você quer poder? Eu vou transmitir aqui estou pregando e eu quero que você saia daqui com uma sede de buscar esse poder do Senhor na sua vida. Amém? O texto que o pastor me deu é o texto de Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Pode abaixar. Agora, cadê o poder? Não, eu quero que você olhe para dentro de você. Cadê o poder? Qual é o poder? E para que você quer poder? Já houve uma época mais jovem, e nós somos jovens e arrogantes, presunçosos. Eu, particularmente, tenho muito problema com orgulho, sempre tive. Orgulho é meu calcanhar de Aquiles, pastor Alfeu. Eu tenho que tomar muito cuidado para o meu ego, sabe? Muitas vezes o diabo se apresentou exatamente aqui nesse canto, quando eu recebi elogios, para falar assim, você é bom mesmo, nossa, como você prega. E eu tenho que... É o meu espinho na carne. E quando eu era jovem, besta, sabe? Queria poder para quê? Porque eu queria ser reconhecido, eu queria que as pessoas me admirassem. O pastor Lucas, pastor não sei o quê e tal.
queria que o meu ministério fosse autenticado e reconhecido, porque era um ministério de poder, e não sei o quê, e os jovens iam para frente, e falavam, e tocavam, e as pessoas choravam. Para quê? Hoje, né? Eu gostei do pastor ali, gostei, estratégico, pastor. Comecei com 22 anos, cravou ali a idade. Hoje com 40 e poucos, então você não sabe nem se é 41 ou 49, né? Com 40 e poucos. Gostei, varão, isso é de Deus, é de Deus. Estou na mesma pegada, estou com 40 e alguns, não muitos. Olha para mim, imagina comigo aqui, se o Espírito Santo estivesse aqui com uma caixa de poder e você fizesse uma fila aqui e falasse assim, olha, eu vou sair do abstrato e vou dar agora concreto. O poder é essa pedra aqui que você vai carregar, você vai ter poder e você vai sair com algo no bolso. Para que você iria querer poder? Para quê? Houve uma época que eu, pastor Lucas, queria muito poder para o meu ego. Deixa eu falar uma coisa. O pastor William falou um pouco dos dons aqui e tal. Respeito, prometo que não vou entrar em questões teológicas. E vou falar com muito respeito a quem pensa diferente. Eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu não oro em línguas estranhas. Você tem duas opções, você sai, porque eu não vou aceitar isso, ou você fica e deixa o Espírito falar. Mas por que eu estou falando isso? Porque houve um tempo na minha vida de jovem que eu buscava, eu queria receber, porque para mim era fruto de poder. E eu ia para as igrejas, e eu vi coisas espetaculares. O meu chamado pastoral foi fruto de revelação. Eu estava no meio de uma favela, lá na Vila Missionária, orando por uma irmã, no meio do chão batido. Aquela irmã começou a revelar tudo do meu coração. O meu chamado pastoral aconteceu na conferência profética no ginásio de Ibirapuera em abril de 98. De várias maneiras sobrenaturais que você nem vai imaginar. E eu estou aqui, 23 anos depois, só prova que a profecia foi verdadeira. E eu buscando, ia ter profeta lá, ia ter profeta lá, ia ter profeta lá, e eu lá, eu esperava, até que um dia caí na mão de um vigarista. Você quer, aquela pregação, você quer vir orar em língua, Deus vai, eu sempre ia lá, besta, vamos lá. Aí cheguei lá, depois da ministração, eles iam para um canto, você quer orar? Quero, então vou te ensinar. Você começa a repetir assim comigo, rabacheira, rabaracheira, rabaracheira, começa, vai falando mais alto, vai mais, eu besta, rabacheira, eu trouxa, rabacheira, isso você está falando em línguas. Eu falei, é isso? Chupa balarrado, é isso? Não, sem brincadeira, irmãos, eu não estou zombando, não. Foi numa igreja séria, numa ministração de cura interior, tal, e depois, eu falei, não pode ser isso, porque eu sempre imaginei que seria um negócio do Espírito me tomar, tal. E aí até que, depois de muita frustração, pastor William, eu ouvi do Espírito Santo assim. Porque quem distribui os dons, quem que é? O Espírito Santo. O pastor Renato ele falou para mim assim, eu não vou te dar o dom de línguas, porque você é orgulhoso e você vai usar para o seu próprio benefício. Você não vai receber. Você tem ido aos cultos para buscar algo para o seu ego e não para glorificar o Filho. Para com isso e comece a glorificar o Filho nos cultos. Eu desisti e agora eu passava a ir adorar Jesus. Falei assim, Senhor, se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor quiser, não tem problema, mas eu vou te servir. E eu comecei a caminhar e a andar com Deus e com Jesus nesse sentido. Tive uma experiência, irmãos, e o Espírito tem a forma de falar conosco. E pastores, se a igreja tem a obrigação de buscar isso, nós pastores, mais ainda, porque somos nós que eles têm que ver consagrado no altar, somos nós que eles têm que ver o exemplo dessas coisas. A Ágata tinha um tio, morava em Várzea Paulista, estava muito mal no hospital, muito mal no hospital. E aí a gente estava voltando de São Paulo para ir para casa, e aí a gente, era uma sexta-feira, e a mãe dela ligou para a gente, falou assim, vocês estão pensando em ir lá ver o tio Abílio? Ah, mãe, a gente está, porque segunda-feira é folga do Lucas, então a gente vai lá segunda-feira.
Ela virou e falou assim: eu acho que ele não aguenta até segunda. Ele está com um câncer na cabeça do pâncreas, já detectado pelos médicos. E ele está muito mal. Talvez não passe de amanhã, vai lá se despedir dele, vai lá conversar com ele. E ela me falou, a gente foi direto, pegamos a Anhanguera, fomos direto para lá. Sem brincadeira, mas eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto alguém literalmente amarelo. Aquela irmã ali que está do lado do... Levanta a mão aí que está com o chale amarelo ali, ó. Estava mais amarelo que seu chale. Pele amarela, branco dos olhos amarelo, os lábios assim, amarelado, tudo amarelo. Falei, gente do céu. Entramos naquele leito de hospital, vamos orar. E sempre vinham os ensinamentos do meu pai. Já desenganado. Eles iam iniciar um tratamento para iniciar, no outro dia ia repetir o exame, só para ver certinho onde estava o câncer ali. E nós chegamos e fomos e orar, colocamos as mãos lá, onde está o pâncreas, aí coloca a mão ali, começamos a orar e oramos e repreendemos e cremos, no nome do Senhor Jesus, que a cura é para hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e no nome dEle Ele diz, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Nós temos que crer nisso. E oramos com convicção e com fé sobre aquele homem. E deixamos aquele homem ali e fomos para casa. Quando chegou na segunda-feira, os médicos nos chamaram. Vem cá, seu Abílio, vamos fazer o exame. Levaram para fazer o exame. Volta para lá, escuta o seu. Deu algum problema no exame? Volta e faz o exame aqui de novo. Repete o exame. O que aconteceu? Outro problema. Volta e faz. O que está acontecendo? Por que eu tenho que fazer? Seu Abílio, eu não sei o que aconteceu. Mas o exame está revelando que o câncer que estava na cabeça, não tem mais nada aqui. E aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado. As pessoas lá fora estão perdidas e elas precisam ver aqui dentro pessoas que falam, mas testificam através de poder. Só que, queridos, agora eu vou falar outra coisa. Não tem nada a ver com o que eu preparei. Isso aqui o Espírito falou aqui, ó. O pastor resvalou nisso ontem. Uma igreja, presta atenção, uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que transborda os dons. Repita comigo, uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja transbordante em dons. Vocês podem ter 2, 3 times aqui de louvor. Vocês podem ter profecias, profetas. Vocês podem ter 2 ou 3 pessoas que oram e as pessoas são curadas. Você pode ter campanha de libertação que pessoas endemoniadas vêm. Isso não é sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso não é sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso não é sinal de um pastor cheio do Espírito Santo, de uma pastora cheia do Espírito Santo. Qual é o sinal? O sinal é a manifestação plena do fruto do Espírito. Você quer ver se alguém tem unção, se alguém é cheio do Espírito Santo, não olhe os dons, porque os dons inclusive podem ser imitados por Satanás. Mas um coração cheio do Espírito, cheio de fruto do Espírito, que transmite amor, paz, longanimidade, felicidade, fé, temperança, domínio próprio. E é isso que o Espírito Santo mudou ali. E é isso que eu quero trazer aqui para você nessa noite. O Espírito Santo está pronto para romper a alegria nessa noite, com cada um que está aqui. E vocês vão ver sinais disso por esses dias. Mas a palavra do Senhor, e presta atenção agora, preciso restaurar altares nessa noite, porque eu não vou manifestar meu poder em corações que não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. E o que Ele quer de nós nessa noite é exatamente isso. Tem corações em desobediência, tem corações que não perdoam, tem corações rebeldes diante do Senhor aqui nessa noite. Como vai ter poder manifesto do Espírito Santo? Como que ele vai se manifestar se o canal está sujo?
Se há legalidade no mundo espiritual, então enquanto ministrava o louvor, enquanto acontecia, enquanto o pastor Alfeu falou, o Espírito falou no meu coração ali, tem que restaurar, e tem que restaurar nessa noite, e tem que se quebrantar. Eu estou feliz com essa igreja, porque não estão buscando mais o Espírito, eu estou contente, há uma unção de alegria, mas tem que restaurar, e tem que restaurar esta noite. Depois que restaurar, se prepara, porque o Espírito Santo vai fazer grandes coisas no meio de nós. Deixa eu te contar uma história. Nós vimos dos outros, mas isso pode acontecer com você. Meu pai sempre foi um homem de Deus, meu pai foi um homem de oração. Falo até brincando e bravo. Porque quando eu era adolescente, né, e nós crescemos numa igreja tradicional, né, Renatinho? Aqueles pastores tradicionais. Uma vez o pastor foi chamado para expulsar um demônio na igreja lá e falou que estava tendo ataque epilético. E meu pai não, meu pai, você ia gostar de conhecer meu pai. Vamos ver se Deus prepara um dia isso. Então as pessoas ligavam para o meu pai, tinha uma casa lá, cesto pegando fogo, do nada. Cesto de roupa molhada no banheiro, pegando fogo. Se não é espiritual. Aí chamou um batista para ir lá. E muitos não foram, aí meu pai foi. Era madrugada. Quem que ele levou? Eu. Adolescente, deixa eu dormir. Vamos. Então aprendi muita coisa com meu pai. Meu pai pregou para médicos. Meu pai pregou para gente graúda, onde Deus foi levando ele com poder e autoridade. Aí, Renato, essa história você não sabe. Quando meu pai saiu lá do Capão Redondo, ele vendeu a casa. A casa que ele morou 20 e poucos anos. Vendeu para o Adil. Adil era irmão da igreja. E o Adil alugou uma casa para uma delegada. E essa delegada era amiga da Adriana Gomes. A Adriana que compartilhou essa experiência conosco. Compartilhou comigo. Essa delegada não era cristã. Amiga da Adriana, alugou a casa que os meus pais moravam. Olha o que é o poder do Espírito. Ela falou assim: Adriana, eu vou te falar uma coisa, não sei te dizer o que está acontecendo. Mas quando eu mudei para essa casa, o meu casamento com o meu marido estava destruído, a gente já estava para se separar. Minha família assim, era pé de guerra todo dia, mas quando eu passei a morar aqui, passei a sentir uma paz tão grande, que o meu casamento voltou aos trilhos. Eu comecei a me entender com o meu marido, e tem uma paz aqui. Aí ela virou para mim: quem morou aqui foi um homem de Deus, o irmão Isélio, por 20 e poucos anos. Pastor, na hora eu lembrei daquela palavra da tumba de Elias, quando jogaram, de Eliseu, quando jogaram um defunto, que tocou nos ossos, o morto reviveu. Isso é poder do Espírito. Para quem busca, para quem clama, para quem quer, está disponível para nós hoje. Não há restrição, igreja. Mas a pergunta é: para que você quer? Deixa eu falar uma coisa, agora vai doer. Tem muita gente que fracassou lá fora, profissionalmente, não importa o que seja, e quer fazer valer aqui dentro. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Não consegue promoção, não foi promovido, não fez nada, queria uma coisa de reconhecimento, não tem nada lá. Mas aqui dentro quer sentar ali, aqui dentro quer não sei o quê, quer papá. Por que você quer o poder de Deus? Agora vão me respeitar, vão me chamar de homem de Deus, vão me chamar de mulher de Deus. É para isso que você quer? Se você não estiver disposto, meu irmão, minha irmã, a renunciar, a abrir mão. Por que os apóstolos eram usados com poder? Eles não tinham vida deles.
Eles estavam vivendo em obediência ao chamado que Jesus fez lá atrás e continuou com essa obediência. Eles não tinham, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu não tenho como. Eles estavam integralmente para aquilo e todos eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Hoje nós não estamos dispostos a morrer por Jesus. Hoje não estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus e queremos ser usados com poder. Hoje trazemos o mundo para dentro da igreja, o mundo para nossas vidas. Olhamos e não conseguimos distinguir. É cristão? Não é cristão? O que está falando ali? É isso ou não é? Nós estamos tudo misturado. Porque estamos muito conformados com este mundo, com este século, quando Paulo falou para não nos conformarmos. Mas queremos poder. Queremos ir lá e que o Senhor nos abençoe e nos use. Não. Jesus vai dizer, Deus vai dizer, eu não divido a minha glória com ninguém. Você não pode servir a dois senhores. E tem gente aqui servindo a dois senhores. Tem gente em desobediência clara ao que o Senhor mandou e quer ser usado. Não, não será usado. Tem igrejas fora do propósito. Estava conversando com o pastor Alfeu, pastor Willis, ontem no carro. Isso está na Bíblia do pastor São Lucas, tá? Capítulo 59. Mas é uma sensação que eu tenho, que no dia do juízo, depois que o julgamento acontecer para todo mundo, o Senhor vai deixar os pastores por último. E o coro vai cantar para nós. E Jesus vai perguntar assim, por que você fez aquilo quando eu não mandei você fazer? Por que você levou a igreja a fazer aquilo ali, quando claramente eu não mandei fazer? Quantas coisas estamos fazendo que o Espírito e que Jesus não mandaram a gente fazer? E o Espírito está te perguntando hoje, está tocando o seu coração, é agora. Que o seu altar precisa ser restaurado. Para que Ele possa te usar com poder. Eu não sei o que é. Fica tranquilo, não vou apontar, eu não tenho dom de revelação. Só estou aqui transmitindo aquilo que Ele falou ali. Mas que precisa haver um quebrantamento agora. Talvez seja pecado que você precisa confessar e abandonar. Talvez seja grupo de WhatsApp que você precisa sair fora. Né? E os pecados vão modernizando. Né? Agora tem que falar de pecado de WhatsApp, pecado de rede social. Né? Sabe aquele perfil fake que você tem, que você faz coisas que não deveria fazer, mas você tem aquele fake com outro nome, com uma outra imagem, para você poder ser uma pessoa. Deixa eu falar uma má notícia. Primeiro, Deus sabe que você é o fake e o diabo também sabe. Irmãos, a qualquer momento nós podemos ser chamados para o Senhor querer nos usar. E você tem que estar pronto. Por isso que você tem lá, orar sem cessar e vigiar em todo o tempo. A Bíblia está nos dando sinais disso. Eu posso te usar a qualquer momento, mas você está distraído e com coisas e com lixo dentro da sua vida que impede o poder ser canalizado com força. Retém, e o Espírito não vai te usar. E aí a gente, o pastor fica se esforçando, trazendo tema, e a igreja não avança. A igreja não avança. Irmãos, é maravilhoso, maravilhoso, quando você se coloca como instrumento diante de Deus. Na minha trajetória, tive já muitas experiências nesse sentido, de você ver claramente que não é aprendizado que você tem no banco de faculdade teológica. É o Espírito te guiando. É o Espírito Santo te guiando. Tive uma experiência com uma ovelha. Começou a ter ataque de pânico. Não queria entrar para o culto. Parava no estacionamento, não queria entrar. Aí o marido vinha, a gente orava. E a oração, você vai entender o que eu vou falar, tenha discernimento. A oração ali era aspirina. Porque dava uma melhora, voltava. Dava melhora, voltava. Eu falei, vamos marcar aqui uma conversa com ela. Ela veio. Não saía de casa, não fazia nada. Veja, eu sou obrigado a falar isso aqui para dar clareza. Tem coisas emocionais, psicológicas, que são de cunho espiritual. Mas tem coisas que são doença e que você vai ter que procurar um profissional, como um psicólogo, um terapeuta. Então, eu como pastor, tenho que fazer a filtragem para entender se é espiritual ou se não é.
Então, sai daquela coisa, é tudo espiritual ou não é espiritual. E interessante, você não precisa perguntar para o pastor William, o Espírito pode mostrar para você. O véu se rasgou, gente. O véu se rasgou. Eu não tenho experiência psicológica, nada disso. A gente faz uma matéria ou outra na faculdade, mas é o Espírito Santo ali. Ela foi conversando. Eu falei assim, irmã, quanto tempo que tem isso? Ela falou, já uns 30 anos, pastor. Eu falei, 30 anos? 30 anos presa nas mãos do diabo? 30 anos, pastor. Falei, o que aconteceu 30 anos atrás? Ela foi contar a história dela. Foi contar a história dela que teve a primeira gravidez, e a primeira gravidez foi muito difícil, sofreu demais na gestação, demais. E o parto foi, pensa, um parto 30 anos atrás. E foi horroroso a ponto de nascer o bebê, ela ter sofrido e dizer para ela mesma que não queria ter um outro filho tão cedo. Passou o resguardo, já estava grávida de novo. E aquela gravidez trouxe sofrimento para ela, de pensar, de não sei o quê. Eu falei, não posso sofrer tudo isso de novo. E ela foi à farmácia e comprou remédio para intentar contra a vida daquela criança. E tentou. Mas não conseguiu. E ela guardou aquilo para ela, pastor. O bebê nasceu, depois teve outro. E Satanás, ele vem cobrar o preço. E Satanás começou a reivindicar a vida dela. Porque havia... E veja, né? Jesus já disse que você não precisa matar o seu irmão para ter cometido homicídio. Havia suicídio ali, havia um aborto ali espiritual na vida daquela mulher. E eu virei para ela e falei assim, irmã, aqui está a legalidade e nós temos que resolver isso aqui. Você tem consciência que você pecou contra Deus aqui? Tenho, pastor, chorando. Que você pecou contra seu marido? Tenho, pastor. Você pecou contra seu filho? Tenho, pastor. E é aí que está o problema, pastor. Porque dos meus 3 filhos, o que eu tentei tirar a vida é o que mais demonstra amor por mim. É o que mais faz festa quando eu chego. E toda vez que eu chego, ele me pega e me joga para o alto. É uma faca que entra no meu coração. E eu não posso mais viver com isso. Eu falei, mas você crê que Jesus veio libertar você? Li para ela 1 João 3,8, que diz assim, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E quando você lidar com situações como essa, você não tem que ir na letra, você tem que ir com o poder, você tem que ir com a autoridade, porque você está entrando numa batalha espiritual. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, e isso não é inerente. Tira a fantasia de pastor, tira diploma de pastor, porque meu pai não era pastor, e tem muitos irmãozinhos simples lá dos rincões do Brasil, que não tem diploma nenhum, mas Deus usa com poder. E Ele quer usar a igreja, porque as pessoas estão aí destruídas nas mãos do diabo. E precisa de você, precisa de mim, precisa de nós como igreja, para apontar que Jesus pode desfazer com poder e autoridade. Aquela mulher chorando, veio e confessou seu pecado. O marido entrou, veio, o marido nem sabia. 30 anos guardando um segredo do marido. Pergunta, quantos segredos estamos guardando e temos que confessar que são impedimentos para o Espírito Santo nos usar? O marido perdoou ela e eu falei, agora vem a parte mais difícil. Nós não vamos fazer de qualquer jeito, você vai ter que pedir perdão para o seu filho. E o menino não era cristão. Falei, nós vamos orar, vamos gastar um tempo em oração. E vamos ver o que o Senhor prepara. Semana que vem você volta e a gente vê como é que está a situação e vamos ver o que o Senhor prepara. Isso foi numa quinta-feira. Passou o domingo. Quando foi segunda-feira, o telefone, eu vejo lá, fulana me liga. Eu falei, ixi, deve ter tido uma recaída. Ai, meu Deus. Ela ligou, eu atendi. Ela estava eufórica. Mal conseguia falar no telefone. Pastor, falei, fala, mas o que aconteceu? Falei, deu ruim. Falei, pastor, eu não aguentei. Falei, o que foi, irmã? Pastor, eu precisei falar com ele. Eu fui falar com ele. E ele me perdoou, pastor. Ele me perdoou. Ele falou que me amava, me pegou, me jogou para o alto, pastor. E eu já assim, e aquela mulher nunca mais teve crise de pânico e nunca mais ficou presa nas mãos de Satanás. É esse poder que a igreja tem que manifestar. As pessoas têm que passar ali e ver que aqui é lugar de libertação, que é lugar de cura para a glória do Senhor.
Não para a glória de um homem, não para a glória de um pastor, não para colocar a foto de alguém lá na frente, ou ficar se gabando, ou fazer um instagramável, olha eu orei, porque hoje o mundo está desse jeito. E Deus quer usar a sua vida, aleluia. Deus quer usar você. As igrejas que estão aqui, voltem e levem essa palavra, porque Deus quer usar vocês lá. O Espírito quer usar o povo de Deus para ganhar vidas para o Senhor, com poder, com sinais. Deixa eu falar outra coisa. Só que eu não quero que você saia daqui pensando que, vamos buscar coisas espetaculosas. Não. Poder é aquela pessoa que consegue perdoar aquela pessoa que falou mal dela, perdoar aqueles que o traíram, caminhar a segunda milha, virar o rosto. Lembrem-se, cheio do Espírito Santo não é manifestar dons, é você exalar o fruto do Espírito. Poder é você estar feliz e alegre, mesmo diante de tudo indo ruim, mal e perdas na sua vida. E para que isso aconteça, você tem que ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Só que não vai rolar se você não sai do TikTok. Não vai rolar se você não abre mão de ver seu futebol todos os dias. Não vai rolar se você não larga a internet. Não vai rolar se você é preguiçoso e fica dormindo e dorme. E você não vai buscar a Deus. O que o Espírito quer fazer aqui, esse congresso é: você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que pagar o preço, tem que renunciar e tem que buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A gente quer que venha e fica de braço cruzado. Não, tem que buscar o Senhor. Quem tem o dom, acorde nas madrugadas, vai buscar o Senhor na madrugada. Igreja, faça um relógio de oração, comece a orar 24 horas e na sua hora ore, participe, busca o Senhor, leia a Bíblia, busca a palavra, comece a abrir mão daquilo que Satanás está colocando no seu caminho para impedir você de buscar a Deus. Os impedimentos hoje são modernos, né? Então hoje é rede social, hoje é YouTube, hoje é isso, hoje é aquilo outro, então, mas eu preciso dar uma relaxadinha. Aí você vai lá, uma relaxadinha, 3 horas lá. Mas começa a ler a palavra depois do primeiro capítulo. Eu acho que está na hora de descansar. O Espírito quer que eu descanse. Nossa. E quer ser cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando talvez o bate-papo de Jesus, né? Lucas, eu tinha tanto para te usar. Se você tivesse dado liberdade ao meu espírito, eu ia te usar tanto. Eu ia expandir seu ministério. Fulano, lá no seu trabalho. Se você tivesse dado abertura e espaço. Se você tivesse me buscado. Se você tivesse restaurado os altares naquele dia que o pastor te convocou a isso. E restauração de altar passa por confissão de pecados. O Senhor está conclamando que nós confessemos nossos pecados e abandonemos. Você precisa restituir alguém que você pecou, restitua. Você está devendo dinheiro para alguém, vai lá e pague. Deixa eu falar uma coisa para você. São brechas. Descobri, tempo atrás, nós fomos fazer um serviço na igreja, que a nossa igreja estava devendo, fazia 10 anos, um cheque de R$700 para uma empresa de Franca, de ferragens. Eu falei, como assim? Eu falei, quero ver a cópia desse cheque. Mandou lá e não era que era mesmo, era do pastor lá que não sei o quê. Eu falei, gente, que vergonha. Uma igreja devendo. E o pior, aí eu comecei a entender por que a gente estava passando por algumas lutas financeiras. Peguei o cheque, liguei para a loja, pedi perdão, fui lá em Franca pessoalmente para pagar o cheque, pedi perdão de novo. Falei, quanto que é? Atualiza o cheque aí. Já vi, meu Deus do céu, 710 anos atrás, deve ser um rim agora. Deus foi tão gracioso. Não, pode depositar os próprios 700. Veja, tecnicamente, juridicamente, eu não teria obrigação nenhuma, 10 anos já foi. Mas espiritualmente, não.
Eu virei para mim, porque tudo que eu vivo eu tento ensinar a minha liderança. Chamei os tesoureiros e falei assim: guardem essa data, nós vamos fechar uma brecha espiritual e a nossa igreja nunca mais vai ser a mesma financeiramente. Pagamos o cheque lá, compartilhei a experiência com a diretoria. Irmãos, comecei a ter membros dizimando, participando. Deus foi fechando as brechas ali e prosperando, entrando oferta, pessoal ganhando indenização, dizimando indenização. Foi um negócio maravilhoso e nós temos avançado com isso. Quais são as brechas que você tem que fechar na sua vida? Quais são os altares que não deveriam estar na sua vida, que você tem que destruir para restaurar o altar do Senhor? Feche seus olhos. Comece a ouvir agora a voz do Espírito Santo. O que ele está falando com você? O que precisa ser restaurado na sua vida? Por que o altar foi destruído? E com o altar destruído, o fogo não pode descer para consumir o pecado. O altar da adoração precisa ser restaurado para o Espírito poder e limpo poder operar na sua vida. O que ele está exigindo de você nessa noite? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você foi selado, não há dúvida nisso, mas por que não há poder? Porque o Espírito não está tendo oportunidade e liberdade para atuar na sua vida, porque deve ter pecado, deve ter altar destruído, deve ter questões que você precisa consertar para que Ele possa vir e te usar com poder. Quais são as prioridades da sua vida? Se eu pudesse visitar seu WhatsApp, eu poderia ver alguém ali buscando ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Se eu olhar as suas finanças, eu poderia ver alguém ali com um coração prioritário nas coisas de Deus. Como que é você longe da sua família? Como é você longe da sua igreja? Como é você diante dos seus clientes? Como é você diante das pessoas lá fora? Como que você é nas redes sociais? Eu queria chamar o Ministério Louvor aqui à frente. Nós vamos cantar. E na liberdade do Espírito, coloque-se de pé. Eu quero que você tenha liberdade no Espírito para acertar. Eu não quero que você venha aqui, você não vai falar. Você não vai, ninguém, não quero. Eu quero que você faça diante de Deus. Se você quiser no seu lugar, você se ajoelha aí. Se você quiser vir aqui e se consertar diante de Deus. Mas o Espírito vai falar com você. E nós não vamos sair dessa noite sem ouvir a voz dEle. Porque não há poder se o teu ego estiver dominando. Não há poder se o teu eu estiver no trono. E está na hora de você destronar o teu eu. Está na hora de você tirar ele do controle. Está na hora de você entregar de fato o controle para ele. Está na hora de você, não, eu sou muito vaidoso. Está na hora de você reconhecer os seus pecados. Está na hora de você reconhecer quem você é. Está na hora de você ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Enquanto cantamos, tem esse momento com o Senhor, porque acredite, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele quer usar você com poder. Onde você estiver, não tenha medo, não tenha receio, só diga: Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei falar, mas, poxa, na minha família tem gente que fala tão bem. Mas, Senhor, eu quero ser usado por Ti, usa-me. Mas você precisa se quebrantar primeiro. Louvemos. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes. Cante, igreja. Faça essa oração. E não resista à voz do Espírito. Saia do seu lugar.
Vem à frente, se prostre diante dele e diga: Senhor, eu quero acertar a minha vida, eu quero restaurar o meu altar diante do Senhor. Me usa, Senhor, me usa. Faz muito tempo que eu sou uma fraude, faz muito tempo que eu sou uma enganação. Eu não quero mais, eu quero ser usado pelo Senhor. Usa-me, usa-me. Sai do seu lugar diante do Senhor e venha, restaure o seu altar hoje. Não é para pastor ver, não é para a igreja ver, é diante do Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Restaura o seu altar. Não vá para sua casa sem restaurar o seu altar. O Espírito Santo quer te usar, aleluia. Oh, Senhor, restaura, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Venha, sai do seu lugar. É você e Deus. Você está em desobediência ao Senhor. Saia, conserte, confesse, restaure. Venha, o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você. Oh, Espírito Santo, toca agora. Convence, Pai, em nome de Jesus. Convence, Senhor. Convence, Senhor. Convence, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai. Oh, Senhor. Saia do seu lugar, querido. Saia, meu irmão. É hora de romper. É hora de romper. Sai do seu lugar. Deixa o Espírito tocar em você. Venha. É diante de Deus, aleluia. Sai do seu lugar diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui. O desejo de te adorar. Oh, Senhor. Vem, oh, Senhor. Tira, Pai, todo impedimento, Pai. Toca, Senhor. Toca. Toca. Toca, Espírito Santo. Derrama no teu poder, ó Pai. Derrama no teu poder sobre esta igreja, sobre estas pessoas. Oh, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Oh, Espírito Santo, passeia. Passeia, Senhor. Passeia, Jesus. Oh, Pai, recebe. Recebe, Senhor. Recebe, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche, Pai. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Pai. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Derrama sinais nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Restaura o altar. Restaura o altar. Restaura o altar, Senhor. Oh, sai do seu lugar. Diante de Deus, não é diante dos homens, não é diante do pastor. Ele quer te usar, aleluia. Ele quer te usar em nome de Jesus. Que me resgata, aleluia. Todos aleluia. Os dias, aleluia. Só pra te adorar, aleluia. Quero ser teu bom perfume. Jardim particular. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que alguns irmãos saiam, venham até aqui à frente e levantem esses irmãos que estão de joelhos aqui nesse momento. Fica com eles, dá um abraço. Eu vou fazer agora um segundo convite. Ó, temos uma irmã aqui, uma mulher pode vir aqui, por favor, uma irmã. Temos um irmão aqui. Um outro irmão aqui, um irmão aqui. Temos uma irmã de rosa aqui. Mais duas irmãs aqui. Ministra na vida deles aí. Você tem o Espírito Santo. Começa a ministrar nele aí agora. Tem um irmão aqui, ó. Tem um irmão aqui, pastor, ó. Tem mais um aqui, ó. Mais um irmão aqui. Isso.
Temos uma irmã aqui, ó. Temos uma irmã aqui, por favor. Uma irmã em Cristo aqui, ó. Glória a Deus, aqui, ó. Isso. Enche, Senhor. Enche, Pai. Usa meus irmãos que estão ministrando agora e enche eles do Teu Espírito e derrama poder. Um poder que transforma, Pai. Um poder que queima, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem sobre em nome de Jesus. Senhor. Há poder no nome de Jesus. Espírito Santo, tens a liberdade de passear nesse lugar. Toca agora. Toca agora. Toca agora, Senhor. Vem, Espírito Santo, e toca agora. Pelo Teu poder, pela Tua unção. Derrama o Teu poder sobre eles agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem sobre mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem sobre Aleluia, mim, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Pai. Vem, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção agora. Quem está aqui na frente, fica aqui ainda. Fica aqui ainda. Você que ficou aí, eu estou entendendo. Teu altar está em ordem. Bacana. Aleluia. E agora eu vou fazer um outro convite. Eu não quero que a minha vida seja mais a mesma. Eu quero agora frutificar. E frutificar com poder. Eu quero a partir de hoje nesse congresso do Espírito Santo, eu quero marcar minha vida antes e depois. E o marco foi esse congresso aqui, esse seminário do Espírito Santo na Igreja Batista Manancial. O ano que vem, você vai voltar aqui no 12º aniversário e o pastor vai dar a oportunidade para você dar um testemunho. E você vai dizer e mostrar os seus frutos e mostrar o que você fez em um ano com o poder do Espírito. Mas para isso, você tem que se disposição de se colocar: eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou disponível. E se você está, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Eu vou orar por você. Se você quer essa vida de poder para a glória de Deus, não é para a sua glória não, para ser bênção no reino, não é para você ser bênção, não é para você ter lá o seu nome na plaquinha, não, é para você ser usado pelo Senhor, para você ter autoridade, poder, para você ganhar almas do Senhor. Vem aqui, nós vamos orar por você. Aleluia. Quiser ficar de joelho, fique. Você está na presença de Deus. Aleluia. Sai do seu lugar. Comprometa-se diante de Deus. O Espírito Santo está aqui, vendo o seu coração. Ele está vendo o que você está ofertando agora. Aleluia. Vem me envolver. Cante, igreja. Não pare a adoração não. O Senhor está aqui. O Senhor está tocando corações. Adora, igreja. Aleluia. 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 Sei que estás aqui. Aleluia, Senhor. É tempo de restauração. É tempo de restauração. Posso sentir o É tempo de teu restauração. calor. É tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio. Começa a encher, Espírito Santo. Começa a encher. Passeia, Espírito Santo. Passeia, Espírito Santo. Vai tocando agora. Vai enchendo. Vai derramando dons. Aleluia. Aleluia. Vai derramando dons, ó Pai. Vai visitando com poder, Senhor. Filho de Davi. Vai tocando corações, Pai. Aleluia. Sai do seu lugar. Ó Vem aqui na frente, diante do Senhor. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Toca nos meus Aleluia. olhos. Faz as escamas cair. Aleluia. Faz as escamas Derrame-se diante dele. cair. Diante dele. Diante dele. Filho Diante dele. de Davi. Tem compaixão de mim. Ó Senhor, toca nos meus olhos. Toca nos meus olhos. Pois hoje eu quero te ver. Toca, Te Senhor. ver. Toca, Senhor. Quero te ver. Toca, Pai. Te Toca, ver. aleluia. Quero Aleluia. te ver. Aleluia. Aleluia. Enche. Enche. Toca nos meus olhos. Enche. Toca, Toca Senhor. nos Vai meus
nome de Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim, ó Senhor, toca nos meus olhos, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Toca, Senhor, toca agora, Filho em nome de Jesus. Davi, dê visões a eles, ó Pai, Filho dê sonhos, de Davi, Senhor. Oh, Senhor, toca ali, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. ó Senhor, aleluia. Toca nos meus olhos, toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Aleluia, aleluia, Quero aleluia. te ver. Você está na presença do Senhor. O Espírito Santo está passeando entre você aqui nesse Toca momento. nos meus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Pois eu quero Aleluia, te Senhor. ver. Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor Jesus. E queremos apresentar cada um que veio aqui à frente. Aqueles que restauraram e querem restaurar o altar. Que eles sintam o Senhor ajudando a mover as pedras. Que eles sintam o Teu toque neste momento, em nome de Jesus. Aos meus irmãos que vieram aqui, Pai, à frente, porque não querem mais ser os mesmos, não querem ser crentes normais, não querem mais ser crentes insossos, não querem mais ser cristãos medianos. Eles querem ser crentes com autoridade, querem ser crentes com poder. E eu peço agora, Espírito Santo, visita eles agora neste momento e começa a encher, ó Pai, encher da Tua unção, encher do Teu poder. Derrama Teus dons, ó Pai, sobre a vida deles, e que eles possam ter experiências sobrenaturais com o Senhor essa noite. Pai, os sinais acompanharão os que creem. Dê sinais a eles, dê sinais a essa igreja, dê sinais essa noite, dê sinais no telefone, dê sinais quando chegar em casa, dê sonhos a eles essa noite, dê sinais, sinais do seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. E a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Senhor. Espírito Santo, nós Te amamos. E que esta igreja nunca mais seja a mesma depois desse final de semana. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Preste atenção. Deus vai derramar sinais a vocês hoje ainda. E quando isso acontecer, testemunhe, testifique, faça isso chegar para a glória do Senhor e creia que Ele é poder. Creia que o Espírito Santo fará uma grande obra na sua vida e na vida dessa igreja. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Senão eu começo a pregar de novo. Irmão Liseu quer dar um testemunho. Você pode aplaudir Jesus? Paz do Senhor, amados. Só queria dizer, pastor, que a última palavra que o senhor falou aqui foi a última confirmação da palavra e do Senhor e da presença de Deus nesse lugar. Estava sentado aqui, irmãos, no começo do culto. Minha esposa é testemunha porque eu falei para ela durante o louvor, vendo o pastor aqui incomodado, irmãos. Ele mexendo naquele tablet ali, ele...
E de repente, durante o louvor, pum, na minha cabeça. E a palavra, e o Senhor falou assim no meu coração, palavra de restauração. Eu falando aqui, Senhor, não sou eu quem vou pregar, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de comemoração dessa igreja. Palavra de restauração. E eu pensando, Senhor, mas não é eu que vou pregar, o que está acontecendo? Né? Comprovação nessa noite, pastor, de que o Senhor é na sua vida, de que o Senhor é na sua vida, pastor, de que o Senhor é na vida de cada um de vocês, de que o Senhor é Deus nessa igreja, de que o Senhor é Deus nesse lugar, de que o Senhor é Deus na sua vida, que te trouxe aqui nessa noite, para falar mais uma vez e confirmar no seu coração o chamado que cada um de vocês tem, para a obra de Deus neste lugar, para a obra de Deus nessa cidade, para a obra de Deus na sua igreja, onde você está, onde o Senhor te chamou. Apenas um detalhe, pastor. Tudo que foi pregado aqui, o Senhor colocou no meu coração ali. Apenas um detalhe não foi falado aqui nesse altar hoje. Por isso que desculpa, pastor, por interromper o culto. Quem sou eu para estar aqui nesse altar para falar alguma coisa? Mas apenas um detalhe. Sabe o que está faltando na nossa vida? Para que essa explosão, esse chamado, ele transborde na nossa vida. Porque todos vocês aqui, muitos de vocês aqui estão cheios de palavras, cheios dos dons, mas falta transbordar, falta esse poder que foi falado aqui hoje. Os sinais não acontecem nas nossas vidas, não acontecem nas suas vidas, por um detalhe: está faltando amor. Estamos cheios demais, sabe? Cheios demais para nós, cheios demais para nós, mas está faltando amor. A minha oração hoje no começo desse culto, irmãos, hoje eu passei a tarde toda, eu fiz 2 viagens, eu fui em Perdizes, voltei 2 vezes a trabalho. E durante a viagem eu contava os testemunhos da minha vida, os testemunhos daquilo que o Senhor fez para um desconhecido. Eu falava dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Eu falava: Senhor, eu não sei, eu não conheço esse homem, eu não sei a fé dele, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu cheguei em casa e orava e falava: Senhor, se algum dia esse homem precisar, em um mínimo detalhe, que ele possa lembrar dessa palavra, que ele possa lembrar do que o Senhor fez na minha vida, do que eu testifiquei no meu coração, do que eu testifiquei para ele. Eu falava: Senhor, sirva o Senhor na sua casa, no teu altar. Sou do ministério de louvor. Mas no meu coração, irmãos, eu falava: Senhor, hoje eu entendo qual que é a mensagem, qual que é a profundidade, quando o profeta diz assim: alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Porque muitos querem altar, muitos querem estar aqui nesse altar, querem fazer parte desse grupo, querem estar aqui pregando. Mas eu dizia: Senhor, eu me alegro quando me chamam para estar na tua casa. Porque as pessoas têm que entender nessa noite que a mesma alegria de quem está aqui no altar é a mesma alegria de quem está lavando o banheiro, deve ter. É a mesma alegria de quem limpa esse chão, deve ter. É a mesma alegria de quem está sentado servindo um copo d'água, deve ter. Não é estar aqui aparecendo, não é aqui estar sendo filmado, estar aqui na frente, não. É o coração, é a alegria de estar e amar a casa de Deus, é a alegria de receber o chamado, a responsabilidade do chamado que o Senhor deu para a sua vida, e muitos têm enterrado esse chamado. Amem ao Senhor. Quando disserem, vamos à casa do Senhor, diga no seu coração verdadeiramente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, eu estarei na presença do Senhor, fazendo e cumprindo o meu chamado. Mais uma vez, pastor, me perdoa, mas eu não poderia deixar de confirmar nessa noite: o Senhor é Deus na sua vida, o Senhor é Deus nessa igreja, o Senhor é o Deus desse altar. E não rejeite o chamado do Senhor. Aplauda o nome dele, ele merece. É para ele, é por ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo que aconteceu aqui. Deus é maravilhoso. Se coloca de pé, irmãos, aplaudindo Jesus.
Aleluia. Nosso culto começou às 7h30, era muito natural nós terminarmos 9h30. Normalmente nosso culto começa às 7 e termina às 9. Só que hoje, quem determinou a hora do culto acabar foi o Espírito Santo de Deus. Não lembro na história dessa igreja de 11 anos ter acabado o culto nesse horário aqui não. Sempre 9 horas. Sempre 9 horas. Mas o Senhor falou que quem dirige o culto sou eu. Então é o Senhor que dirigiu o culto essa noite. Amém? Quem sentiu o Espírito Santo falar com você, dá um glória a Deus aí. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Nós vamos cantar parabéns agora. Tem um bolo bonito que foi feito. O que é? Tem um vídeo. Irmãos, me perdoe, quem precisar ir embora, está liberado, irmãos, em nome de Jesus. Vai ficar sem bolo. Tem um bolo maravilhoso que a Yaura fez, ela é... Cadê a Yaura? Ela veio? Está aqui a Yaura, minha linda. Rafael está trabalhando hoje? Que pena. Yaura é boleira, maravilhosa, faz uns bolos maravilhosos. Senta rapidinho, então tem um vídeo aqui de 2 minutinhos, me perdoe, viu? Deus abençoe, pastor Lucas. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Lucas? Obrigado, pastorzão. Te amo, viu? Nós vamos marcar para o senhor lá em Igarapava, conhecer esse ministério evangelístico do pastor Fabiano. Vai ser benção demais, né, Fabiano? Em nome de Jesus, vamos levar. Vamos marcar para levar ele lá. Em nome de Jesus. Posso soltar? Dá o play aí. Vamos ver o que essas crianças preparou para apagar a luz, para ficar. Isso. Sabedoria, vou escolher o que é de Deus pra eu entender, compreender.
Aplauda Jesus, irmãos. Amém. Vamos cantar parabéns? Cadê o bolo? Coloca aqui na frente, aqui, ó. Coloca o bolo aqui. Tem um bolo lindo que foi feito. Cadê os obreiros? Podem entrar. Tá pronto aí? Tá vindo? E vem. O bolo é grande. Aleluia. Vamos ficar de pé, aplaudir, cantar um parabéns para essa igreja abençoada. Amém. Vamos lá? Contigo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Coloque a mão no seu coração aí. Eu vou orar para agradecer a Deus por esse culto. Amanhã, 8 horas da manhã, reunião de oração, das 8 às 8h30. Das 8h30 às 9h, um belo café da manhã servido aqui para os nossos obreiros. E das 9 horas até 10h30, pastor Renato. Vem aqui, Renatinho, para a igreja te conhecer. Tem gente que de repente não vem amanhã. Amém. Esse é o pastor Renato. Você pode dar uma glória a Deus pela vida dele? Meu amigo, mais conhecido como Índio. Por que será, né? Por que será? Coloque a mão no seu coração. Obrigado a todos que nos visitaram. Obrigado ao Jean. Cadê o Jean? Jean, cadê ele? Foi? Cadê o Jean? Ah, tá lá. Jean, Deus abençoe a Tati. O Renato, meu amigo. Cadê o Renato? Foi embora? Não, o outro Renato. É outro. Acho que ele já foi. Deve ter tido um compromisso. Você que nos visitou. Tem um outro pastor que veio aqui que eu não apresentei? Não tem mais nenhum outro pastor. Tem um pastor. Osnei, você tem algum pastor contigo aí? Pastor, são diáconos. Deus abençoe vocês, viu, meus lindos? Obreiros. Simaura está lá no fundo. Deus abençoe, Simaura. Pastora Simaura, que bênção. Amém? Coloque na mão no seu coração. Deus, nós te agradecemos pela palavra que foi ministrada hoje, por tudo que aconteceu aqui de ontem para hoje, que ainda há de acontecer. Louvamos o teu santo nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é conosco. Te louvamos, ó Pai, por cada pessoa que entrou pela porta desse templo, que volta para casa diferente da forma que chegou. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa, por cada homem e mulher, por cada adulto, criança, idoso, pela vida dos líderes, dos pastores, amigos, suas esposas. Te louvo, Senhor, por tudo. O Senhor é bom. Te louvamos pela vida do pastor Lucas, o seu ministério, a primeira Batista de Batatais. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua esposa, a sua filha, toda a sua família. Em nome de Jesus, abençoe o paizinho dele, Senhor, alcança toda a sua casa. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a sua igreja lá. Leva em paz ele amanhã, ó Pai, nesse retorno para casa. E que o Senhor continue manifestando a sua graça e a misericórdia sobre nossas vidas. Em o nome de Jesus. Todos dizem que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Não saia sem pegar um pedaço de bolo aqui.